Salve, salve, meus queridos. E aí? Como é que foi no Dia das Crianças? Tranquilo? Ganharam muito presente? Abraço, beijo. Isso aí, tá? Hoje eu vou fazer a correção, tá? Da página 114. Sei que vocês estavam com saudade dos meus vídeos. Desculpa, eu tive que regravar o vídeo porque eu não consegui carregar. Vamos ver se esse daqui vai dar certo, ok? Então vamos nessa. Bem, gente, olha só. Hoje eu vou fazer a correção, tá? Do exercício que eu passei no nosso último encontro, na página 114, tá? É um exercício que a gente fala de perímetro, tá? Medidas de comprimento. Bem tranquilinho. Tô percebendo que vocês estão com pouca dificuldade nessa parte. Ele é bem tranquilo mesmo. Porém, a gente tem que exercitar bastante, porque ele vai ser cobrado. Esses tipos de questões, eles serão cobrados ao longo da jornada acadêmica de vocês, tá? Não vai ser cobrado só no sexto ano, vai ser no sexto, no sétimo, até o vestibular de vocês, e em alguns casos até nas faculdades, tá? Então, a gente vê um nível de percepção, tá? Como é que é a percepção? A gente está trabalhando, a gente vê as figuras e tenta trabalhar questões das áreas, tá? No início pode ser um pouquinho difícil, tá? Para a gente conseguir se adaptar às figuras, mas depois fica bem mais tranquilo. Tá vendo aquele meu papel de parede lá atrás? Naquilo ali eu tenho o quê? Várias figuras regulares e não irregulares que a gente vai trabalhar, e a gente pode calcular sim as áreas. Então cada figura poligonal, ela tem o quê? Uma forma específica da gente calcular a área, perímetro, ver toda a sua medida, tá? A sua medida de superfície. Então, na primeira questão, olha só, ele está dizendo o seguinte para a gente, ó: determine a área de cada figura na malha quadriculada, considerando o quadradinho como uma unidade de medida. Quando a gente fala em uma unidade de medida, pode ser qualquer tamanho. Ele pediu, considere uma unidade de medida. Por exemplo, 1 metro é uma unidade de medida. 1 centímetro é uma unidade de medida. 1 quilômetro é uma unidade de medida. Tá? São unidades de medidas diferentes, porém possuem uma unidade: 1 centímetro, 1 metro e 1 quilômetro. Beleza? Então vamos lá. Na A, o que ele quer na A? Ele quer que a gente conte quantos quadradinhos tem pintados ali naquela área. Tá? Então vamos lá. Eu tenho na A 16 quadradinhos. Na B, contei aqui 25 quadradinhos. Tá? Porque são o quê? São figuras que não são regulares. Então não dá simplesmente para multiplicar a base pela altura. Seria o que? Você tem um monte de quadradinhos. Se for regular, tá? A gente pode pegar todos os quadradinhos da base e multiplicar pelo da altura. A gente vai ver que vai bater certinho. Por exemplo, se eu tiver 5 quadradinhos embaixo e 10 subindo, só olhar a base e uma das laterais, a gente vai descobrir que dentro desse retângulo inteiro que ele vai formar, vai ter o quê? Vai ter 50, 5 vezes 10, que não é o nosso caso. No nosso caso a gente tem que contar mesmo, tá? Mais pra frente vocês vão descobrir que é só a gente dividir, tá? A gente cortar as figuras e a gente consegue calcular com as fórmulas, tá? Mas por enquanto tá bem tranquilo. Então B, 25 quadradinhos, C, 15, D, 21 e A, E, 18. Ok? Beleza? Vamos lá, 2. Ana desenhou 2 figurinhas iguais, tá? Minha filha Ana. Depois ela traçou 2 malhas quadriculadas em cada uma delas, como mostram as imagens, tá? A. Determine a área dessa figura em cada uma das malhas, considerando o quadradão como uma unidade de medida, tá? O quadradão como uma unidade de medida. Então a gente tem o quê? 10 quadradões, tá? No segundo pontinho a gente tem o quadradinho como uma unidade de medida de superfície. Aí a gente conta lá, deu 40. Tá? A gente faz por parte. Tá? Ó, embaixo eu tenho, tá vendo? Só aquela parte de baixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2, só embaixo tem o 12. Vamos para o meio, tá? Vamos procurar as regulares. Tenho 12. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 4, 20.
Cadê? 24, 24. Seja os 4. 24. Então 24 mais 12 tem 36. Com aqueles 4 em cima, 36 mais 4, 40. Tá bom? Vamos lá, B. No item A, os resultados obtidos foram iguais? Não, né? Resultado é 10 é diferente de 40, não são iguais, tá? Em sua opinião, por que isso aconteceu? Porque as unidades de medidas são diferentes. Por exemplo, 1 centímetro é diferente de 1 metro, tá? Então, se a gente for utilizar 10, é igual a 10. Porém, 10 centímetros é bem menor do que 10 metros, né? Por quê? Porque a unidade de medida é diferente. Vamos lá. 3. Bruno vai revestir o quintal de sua casa com lajotas em formato de quadrado. Mas ele está em dúvida entre 2 tamanhos apresentados. Sabendo que sua casa foi construída em um terreno retangular, tá? Retangular. Quantas lajotas de cada tamanho serão necessárias, no mínimo, para revestir o quintal? Então a gente tem uma lajota de 50 centímetros, tá? Quadrados, ou seja, 50 por 50, e temos de 40 por 40. Primeira coisa que a gente faz é a gente vê o tamanho, tá? A gente vê o tamanho da área dele lá. Então nós temos o que? 2.000 de área. Então tem uma área total de 2.000, tá? Quantos quadradinhos, quantas lajotas vai dar? É só você dividir 2.000 por, vamos fazer o primeiro, por 50. Ou seja, vai 2.000 dividido por 50 dá 40. Então significa o quê? Que numa área de 2.000 centímetros, tá? Se eu colocar cada lajota de 50, eu vou precisar de 40. É só dividir. Divide o total pelo pedacinho das peças. Então vou precisar o quê? De um total de 40 peças. Ok? Aí dá o 480. Aí vamos ver agora o pequenininho. Eu tenho o quê? 600. 600, mesma coisa, dividido por 50, igual a 8, tá? Depois vamos pegar o maiorzinho, que é por 18, 900 por 18. Então teremos o que? 140. Então é só a gente pegar o 480 e somar com 140. Ter 4. Deu 144, dá 624. Então serão necessários no mínimo 624. Ok? Ah, Flávio, como é que eu fiz essa conta? O que eu peguei e fiz? Peguei ele todo, tá? Multipliquei 20 por 15. Tá? E vou tirando as peças. Olha só, me interessa o quê? Me interessa 20 por 6, tá? Então eu quero saber a área de 20 por 6. Ok? E depois pego a área 15 por 4. Tá? Posso fazer assim também. Ok? Vamos lá. E na B deu 975 lajotas. Tá? Eu queria que vocês me respondessem, colocassem o desenvolvimento para mim lá no nosso ambiente virtual, na mensagem. Só para ver se vocês estão ligados e estão fazendo. Ok? 4. Observe ao lado a representação de uma das telas do artista Theo van Doesburg, tá? De 1883 a 1931, que usou figuras geométricas em várias de suas obras. Agora observe a figura abaixo, construída com base nessa tela de Doesburg, tá? Então tem lá, ó, tomando o quadrado preto como unidade de medida de superfície, estima-se que a área em regiões indicadas a seguir... Opa, é o quadradinho que é a unidade de medida. Achei a unidade de medida. Ele não está dizendo se é metro, se é centímetro, se é quilômetro. Ele está dizendo que é uma unidade de medida. Tá? Então, beleza. Então, a região azul equivale a quantos quadradinhos pretos? Isso aí, 6. Tá? B, região vermelha. Quantos quadradinhos pretos? 4.
E a região amarela? Só 2, né? Isso aí. Beleza? Vamos lá. 5. Considerando o quadradinho como unidade de medida de superfície, determine a área de cada figura. Bem tranquilo, né? Vamos para A. Vamos? Então, beleza, olha só. A Flávia, olha só. O inteiro, ok, eu consigo enxergar. E esses que são recortados? Gente, é quebra-cabeça. Se uma parte encaixa na outra, ele forma um inteiro. Tá? Então, beleza, olha só. O do superior à esquerda do A, tá? Com o superior à direita do A, se eu juntar esses dois, forma um inteiro. Então vamos ver, ó, inteiro mesmo na A eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 peças inteiras. Mas se eu for juntar o do superior à esquerda com o superior à direita, forma 1. Então eu tenho 4 mais 1, 5. Tá? 4 não são 5, né? Ele é formato de cruz. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, achei os inteiros, 5 inteiros. Aí no canto superior eu tenho uma partezinha que somada a outra faz uma. Então, 5 mais 1, 6. E embaixo, eu tenho no canto inferior à direita e no canto inferior à esquerda, o que? Se eu juntar os dois, forma 1. Então, 6 mais 1, 7. Então, A igual a 7. Ok? Então, B igual a 7,5, porque é metade. Tá? Eu vou somar todo mundo, tá? Ó, do canto inferior com aquele carinha de cima ali, juntando os dois não forma um inteiro. Juntando duas metades, 1,5. Juntando as duas metades eu tenho um inteiro. Só que aquele cara de cima vai sobrar. Se ele vai sobrar, ele não é metade, então vai ficar igual a 7,5 ou 7,5, tá? C igual a 8,5 ou 8,5. D de dado igual a 10, tudo inteirinho, bonitinho. E igual a 6 e a F igual a 11. Ok? Vamos lá, 6. O tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa composto de 7 peças. É possível montar sem sobrepor as peças, silhuetas de animais, plantas. O tangram a gente usa para fazer algumas figuras geométricas. Aquilo lá atrás, ó, tá? Só não é um tangram porque não é colorido, tá? Mas dá pra gente, ó, pegar aquelas figuras e montar alguns pássaros, alguns animais, algumas figuras. Ok? Só não é o tangram porque não é colorido e a gente não tem montado nenhum tipo de não está representando nenhum tipo de objeto, senão seria um tangram, tá? Então beleza. Vocês não tem como juntar os colegas, né? Então, o que eu quero dizer? Tá vendo aquele carinha todo lá? Beleza. Eu posso calcular a área de 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. Calcular a área de todos. Mas eu sei o quê? Que posso mudar a posição deles todas, que eles vão possuir o que? A mesma área. Tá? Tirei um triângulo, coloquei em cima de um retângulo, que eu tirei um trapézio, coloquei mais para baixo. Então, se eu só reorganizar, eu tenho a mesma área. Tá? É isso que vocês vão responder. Na A, vocês vão dizer que a área total não muda, tá? Eu só não posso sobrepor ela, colocar uma em cima da outra, tá? Uma na frente da outra. Agora, se eu colocar uma em cima e embaixo e depois botar do lado, então botar embaixo, tá vendo? Então ele possui a mesma área, só não vai ter se eu fizer isso, ó.